O pessoal, eu percebo que o pessoal erra muito nisso. Não conversar, não alinhar as coisas. Para entender, porque às vezes você está pensando que a pessoa que você está trabalhando, nossa, ela é preguiçosa, ela é devagar, mas vocês nunca sentaram para conversar e falar, meu, eu espero que você me entregue 30 criativos por semana. E aí, como é que vocês estão? Gente, é um prazer estar de volta. Eu estou muito feliz. Estou muito bem acompanhada também, porque eu estou acompanhada de 2 irmãos empresários, Jefferson Emílio e meu xará, Gabriel Emílio. É um prazer receber vocês aqui. Sejam bem-vindos. Obrigado, Gabi. Um prazer também. A gente fica muito feliz aí pelo convite e a gente espera conseguir agregar nessa conversa na vida do pessoal que vai estar acompanhando a gente. É isso. E aí pode fazer pergunta, prazer também estar aqui, que a gente vai responder. Ótimo, porque eu quero saber da vida de vocês. Eita! Desde o comecinho. Uhum. Porque a gente já sabe que vocês estão no digital, são parceiros da Eduz, mas eu queria começar do começo até para contextualizar a galera que tá de casa, né? Então, antes do digital, quem vocês eram, o que faziam, o que comiam, como que começaram a jornada laboral aí, primeiro trabalho. Quero Começa saber aí de pelo tudo. mais velho e depois eu entro. Primeiro trabalho, quem é de São Paulo deve de lembrar que tinha, há um bom tempo atrás em São Paulo, a gente tinha o Vale Transporte, né? Primeiro trabalho foi trocar Vale Transporte na rodoviária. Dali, como é que chama? Foi aparecendo outras oportunidades, acabei descobrindo um talento bom para a parte de tecnologia, consigo entrar nesse universo de escola de computação, na época que o pessoal fazia curso de computação, viro professor de informática e a vida não dá volta, né? Ela capota. E numa dessas voltas, com 21 anos, eu vou parar no México. México? México. Meu Deus! Então, começa assim, de um jeito rápido, né? Acaba aparecendo uma oportunidade, jovem, solteiro, falaram, olha, tem uma oportunidade numa empresa no México, então topa aí. Eu falei, onde fica? Ó, fica, a gente tá falando de 2001, 2002. Aí eu fui caçar no mapa onde era, eu falei, tá, bora, vamos. Aí chego no México e lá começa uma jornada de 14 anos, trabalhando em meio a tantas coisas, passo pelo universo de comunicação, meios impressos, rádio, televisão, no final, na parte de redes sociais, e termino ali nessa instituição como diretor de comunicação. Então, gerenciando ali entre México e América Latina, umas 350 pessoas. Caramba! Time, casa produtora, produzindo programa de televisão, produzindo programa de rádio, meios impressos, livros. Chega a era do digital e ali eu começo o meu primeiro contato de, bom, já tomava conta da parte de produção de televisão, acho que todo mundo que já viu falando de novela do México, Televisa e outras coisas, então lidava com esse pessoal. Chega a necessidade do digital que começa a aflorar bastante nessa época, as instituições começam a querer entrar e naturalmente a que eu trabalhava falou, olha, você vai ter que levantar a parte do digital daqui. E eu, tá bem, bora, como é que se come isso? Então, que é muito diferente, né, vindo do mundo de gestão de televisão, canal de televisão, rádio, essas coisas, para redes sociais e alinhar isso com a mentalidade de crescimento que a instituição queria. Consigo acertar a mão e vai crescendo, e aí chega nesse momento de, sei lá, 350 pessoas, grande parte do México, uma outra parte da América Central em si. E aí vem uma parte bem interessante, mas eu acho que é melhor você entrar com a sua, porque o pessoal ficar curioso. Ah, e ele faz a antecipação dele, cara. Claro. Você tá vendo, né? Não tá à toa no digital, né, Jefferson? Ó, o meu lado não é tão glamuroso, não fui pro México. Meu primeiro emprego. Eu olhava carro na feira, foi uma coisa que eu fiz bastante. Vendi CD na feira também, CD pirata, não façam isso. Não se envolvam com essas coisas. Não se envolvam com essas coisas, até porque o Safe Video nem permite, né? Então nem pode. Um tempo depois, com mais ou menos ali 16 anos, eu trabalhei numa loja de sapatos e eu entrei para preencher vaga no final do ano. Sabe aquelas vagas de dezembro? Quem trabalha nesse meio de shopping, etc, vai saber do que eu tô falando. Né? Comecei a bater bastante meta. Não podia estar trabalhando naquele local devido à idade, né, e devido às leis do Brasil. Continuei atuando. Ok.
Com 17 anos, me tornei jovem aprendiz de um supermercado, eu era repositor, né? Eu jogava arroz, carregava pallet de cerveja. Pô, sempre quis empreender. Sempre tive aquele negocinho que todo empreendedor fala que, pô, não sei o que eu vou fazer, mas essa realidade não é minha. E uma hora eu vou mudar, né? Ok. Comecei a vender para as caixas do supermercado luva de silicone. Luva de silicone, porque elas mexiam com o dinheiro, etc. Eu comecei a fazer clientela ali. Aí esse foi o meu primeiro produto que eu comecei a vender. Ok. Depois de um tempo, não satisfeito com isso, eu fui organizar festas, né? Ai, que E aí, legal. eu era jovem aprendiz, eu trabalhava numa instituição que eu não vou falar o nome, etc. Mas tinha outros jovens aprendizes e tinha uma galera bem nova da minha idade, eles gostavam de festa. Ao vir uma oportunidade ali de fazer o quê? De vender pra eles. Aí eu comecei com R$70, fiz 200 convites, comecei a vender, fiz uma festa. Foi muito ruim, não faça festa pra menor de idade, não é legal também. Tá anotando coisas para você não fazer. Foi isso, e aí depois de um tempo, eu caí numa VSL de um grande produtor aí do mercado digital, né? E aí foi quando eu tive meu primeiro contato com o digital. Caí no copy, né? Então, olhando hoje assim, eu caí no VSL. Fiquei apaixonado, etc. Eu tava saindo desse trabalho e eu tinha recebido ali uma rescisão de uns R$1.200. Aí eu peguei praticamente R$800 daquele, fui na lotérica, paguei o boleto e comprei o curso desse player. Eu comecei a produzir conteúdo como afiliado, etc. E aí eu fui entrando nesse mercado. Até que um tempo, o meu querido irmão volta do México pro Brasil. E aí é onde tudo se conecta. Não foi ensaiado, tá? Isso verdade. daqui realmente é... Próximo, vai. Realmente é... É a história, tá só juntando, conectando E aí os vocês cabos se aí. encontram na cidade de São Paulo. São Paulo, tá? Vocês são Então, de São Paulo mesmo. Ainda no México, já no auge de trabalhando nessa instituição, e 300 pessoas, 2 cargas de iPhone por dia, todo mundo te ligando e um ritmo bem acelerado. Teve um dia que uma pessoa que trabalhava comigo fala: Jefferson, por que tua mão tá tremendo? Aí eu olho para essa mão e falo: não, mas tá normal. Ele: não, é a outra. Aí começou um burnout. Ai, nossa. E aí eu tive que tomar uma decisão naquele momento de: vou continuar nesse ritmo frenético do corporativo, dessa máquina de moer carne que está sendo isso, ou dou um giro na minha vida de 180 graus e começo de novo. Aí pensa, ajusta, decide. Foi quando já, nesse momento, eu decido, sabe o quê? Vou dar uma pausa, falo com Que bom, a instituição e falo: olha, parar, né? Sim. que bom que tá funcionando, que bom que tá tudo isso aqui, mas eu preciso que vocês comecem a tirar coisas de mim. Começaram a tirar, mas às vezes você ser aquela pessoa que consegue resolver tudo, vira também a tua pior cilada. Porque você começa a resolver tudo, deu errado, passa por Jefferson, passa por Jefferson, passa por Jefferson. Eu me vejo numa situação que antes eram 5 diretores e eu passo a coordenar 5 diretorias e tudo funcionando muito bem, menos eu. E aí foi quando eu falei: não. Naquele momento, a família, né, a gente tomou a decisão: não. Vamos dar uma pausa nisso, vamos voltar pro Brasil. Talvez vai ser começar do zero, porque depois de 14 anos fora do Brasil, eu vim pro Brasil uma vez, 2 vezes nesses 14 anos. Então, quando você volta, você Nem se sente... lembrava a cara dele mais. Não, se via muito pouco. A gente via muito pouco. A gente nem conversava muito, Em pra te falar a 14 verdade. anos, eu vim 2 vezes. Caramba! Então, foi quando eu voltei, eu falei: meu, e agora? Tá, volto, com know-how, com experiência, mas por um lugar onde eu nasci, mas que ninguém me conhecia. Tipo, eu sabia do que eu era capaz de fazer, mas Você ia ter que começar do tem que zero. começar do zero. Beleza? Então, quando eu voltei, assim, parei, analisei as possibilidades e com o conhecimento que eu tinha, volto, começo a trabalhar de gerente de tecnologia numa indústria em São Paulo, entro nesse meio e percebo que, cara, a coisa, assim, consigo me encaixar de novo, mas eu começo a perceber que vai voltar a mesma história de: nossa, tô trabalhando num lugar, nossa, o Jefferson resolve tudo, que bom, e vai e organiza equipe. Eu considero que eu consigo lidar muito bem com pessoas, armar times, construir o caminho para sair de um ponto até o outro. Eu falei: eu acho que eu tenho que fazer isso, é para mim. E aí tomo a decisão naquele momento, falei: não, vou sair de novo desse emprego, isso em 8 meses, e já naturalmente conhecendo o meio de comunicação, eu sabia muito bem a estrutura de processos de marketing disso, estudo um pouco de marketing digital no Brasil, encontro
conhecimento de vários players. Naquela época, praticamente, fórmula de lançamento e outros materiais no auge. Começo a entender, mas decido ir para algo mais conservador, que é a parte do marketing mais direcionada a serviços. Então, ali é onde a gente se conhece, porque eu saio do emprego, começo a... Eu presa, eu e minha sócia, né, hoje, a gente começa a trabalhar prestando serviço de marketing digital. E eu, naturalmente, com muita habilidade de negócio, saio em outubro. Em fevereiro do seguinte ano, a gente já está operando bem, juntando clientes. Nesse momento, começa a crescer, começa a avançar, começa a conversar com o Gabriel e a gente descobre que ele estava fazendo a mesma coisa. Eram empresas distintas. Eram empresas distintas. Então, por exemplo, eu nasci lá em Mauá, e aí eu comecei a fazer o quê? Trabalhar no digital. Então eu entrei no digital primeiro, comecei como afiliado, e aí eu vi que aquela renda estava legal, mas eu precisava de mais alguma coisa. Eu comecei também a prestar serviço para negócios locais. Então eu comecei com o meu barbeiro, com o dono da academia, e aí fui indicando e fui fazendo uma carteira de cliente também. Em certo momento o Jefferson mandou uma mensagem para mim, a gente não se falava. Foi nesse momento que eu descobri que ele estava no Brasil de novo. Só para você ver. Tanto que a gente se conversava. Descobri que ele estava no Brasil e ele me pediu para corrigir um texto lá numa época. E a gente começou a se conversar. E eu falei, pô, Jefferson, legal, o que você tá fazendo? Ele, pô, Gabriel, tem uma empresa de marketing. Eu falei, chique, hein? Mas o que você tá fazendo? Aí quando eu fui ver, ele tava fazendo post de rede social também igual eu. A diferença é que, devido ao profissionalismo dele, ele tava cobrando ticket bem maior. Então, pô, o ticket médio da antiga agência Hero naquele período era o quê? Uns 2 mil, 3 mil reais? 2 mil, 3 mil reais. 3 mil reais. E os meus tickets eram de 500 reais, por exemplo. Né? E aí, no final, a gente começou a trabalhar junto e depois pivotou pro modelo de negócio digital de lançamento. E aí a gente começa a prestação de serviço e sempre com algo que depois eu fui perceber que eu já fazia meio que constantemente. O que me ajudava muito era sempre ficar de olho em estar uns 2 anos para frente das coisas que vai acontecendo. Era algo que sempre na minha cabeça, tipo, o que vem por aí? Era uma pergunta que eu me fazia muito, tipo, de ficar olhando, tá, daqui 2 anos, como é que vai estar isso? Como é que vai estar isso? E em algum momento, a gente já prestando serviço, eu falo, acho que ano que vem a gente precisa virar para o universo de infoproduto. Só que isso era 2019. O que aconteceu em 2020? A pandemia. Então, em 2019, exatamente em outubro, novembro, a gente conversa entre eu, ele e a outra sócia, a Alessandra, falou, olha, acho que ano que vem a gente precisa parar com a prestação de serviço local e focar no negócio digital, porque o primeiro negócio digital que eu comecei a operar, que a gente começou a operar junto, foi uma coprodução que não era nem daqui, era uma coprodução do México. Então, hoje eu tenho coprodução que não é do Brasil, que é no México, que foi a primeira. E eu comecei a perceber que falei, cara, a rentabilidade desse projeto como coprodução está gerando mais lucro e faturamento que a operação de serviço com 90% menos de esforço. Na hora eu falei, peraí, deixa eu prestar atenção nisso, porque talvez tenha tendência aqui. Sempre buscando isso de o que vem em 2 anos daqui para frente. Eu falei, cara, eu acho que é hora de dar uma virada nisso daqui. Então a gente já combina aqui. Os contratos que a gente tinha finalizavam praticamente em julho de 2020. Então eu falei, olha, quando entrar o ano, a gente já tinha nesse momento dois experts. Falei, entrar o ano a gente vai atrás de prospectar experts e acelerar essa parte de coprodução, de lançamentos e tudo isso. Entra 2020. Pandemia. Março, pandemia. Todos os clientes de negócio local, quando estoura a pandemia, quando estoura o lockdown, a primeira chamada é, Jefferson, vamos cortar o marketing. Só que a gente já estava, praticamente, a gente já estava já dentro do jogo de infoproduto, então a gente acabou entrando bem nesse momento. Então eu não precisei, digamos assim, finalizar os contratos com os clientes, porque eles, por causa da pandemia, saíram. Só que a gente já estava com projetos de coprodução começando. Então ali é quando a gente entra em 2020 100% de cabeça dentro desse universo da coprodução, dentro do universo de lançamento, dentro de tudo isso. E eu, como um bom doido, digamos assim, de negócio, a gente não entra para brincar, a gente vai de cabeça. E aí começa. E aí fica o aprendizado pra galera, né? Que assim, às vezes no digital, principalmente, tem muita agência que é urgência. E esse cara tá sempre focando ali na parte operacional. O próprio Regis, aqui da Iduz, né, ele fala muito de você ser porta para fora, né? Então, por exemplo, se o Jefferson, naquele período, estivesse olhando só para dentro,
A gente não ia ter pivotado o modelo, não estaria olhando 2 anos pra frente. Vocês iam estar arrancando o cabelo na hora que a galera Sim, fala, exatamente. Mais, vamos cortar o marketing. É. Que é o que aconteceu com muita gente. Muita gente. Então, assim, para esses produtores, donos de agência, o que seja, olhar para futuro não é assim, bobeira. É uma obrigação como gestor do negócio. Porque quando você está começando, digamos assim, você está lá vendendo teus primeiros 5 mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais, você está dando aqueles primeiros passos, é muito fácil a operação do dia a dia te enfiar dentro de uma cápsula e você ficar só olhando para o que você está fazendo. Só que se você tá nesse negócio e você é o dono, é o expert, a pessoa que está à frente, você não olhar o que está acontecendo ao redor de você, o mercado vai mudando. Eu, em particular, eu acredito que acabou aquela história de negócios, de família, que duravam 30 anos, exemplo, sei lá, aquele supermercado do bairro, do seu Zé, que ele tem lá já 60 anos e começou há 30 anos atrás. Hoje a coisa está muito dinâmica. Então, se você não ficar de olho, o que vai acontecer daqui 2 anos? O risco das coisas perto de você mudarem e quando você perceber, já ser tarde, você não está posicionado no jogo no momento certo, é muito alta. Então é algo que, tipo, é importante você estar olhando para fora, você tá participando, tá acompanhando o podcast aqui da Eduz, acompanhando e vendo o que outras pessoas passaram para você se antecipar isso. E minimamente você se exigir, estar 2 anos olhando para frente. E não importa que você tá começando. Você tem que estar olhando, tipo, 2 anos para frente, porque tudo muda. A dinâmica de consumo das pessoas muda, o gosto das pessoas muda, o jeito de aprender muda, tudo vai mudando e cada vez muda mais rápido. Nossa, demais. As tecnologias mudam. O estímulo de consumo a todo momento. Pô, você vê, por exemplo, IA. Nossa, IA, sim. Fala a verdade. Eu amo IA, eu uso IA para tudo. Porque eu sou virginiana, né, galera? Então eu gostava muito de planilhas, ainda tenho assim as planilhas e tal. Mas os robôs são incríveis, são mini eus, mini Gabrielinhas lá que fazem as coisas do meu jeito. Então eu acho maravilhoso. Só que eu penso, já é tão muito bom agora, imagina daqui 5 anos vai ser bizarro, porque eu vou ser inútil. Não, porque, né, mas a gente precisa se atualizar também. Mas o nível de qualidade que a gente tem hoje, a gente não imaginaria que teria em 2025, talvez 2027, 2030. Tem coisa muito, muito boa. E aí, se você, tipo, não gosto de IA, os haters de IA, desista. Desista não. Uma hora vai ter que usar. Se aprimore, vocês vão precisar usar. E é bom vocês se aprofundarem nisso em algum momento, tá? Então... Fica a dica, né? Fica a dica aí. Outra dica importante, compartilha esse vídeo. Manda lá naquele grupo dos seus amigos, sabe? Sabe aqueles amigos, tipo, que tem um negócio que tá funcionando, tá rodando legal, mas eles não estão pensando no futuro? Eu acho que, como um bom amigo que você vai ter que mandar esse vídeo lá. Compartilha com eles, porque vai ser interessante eles já terem essa visão de que, às vezes, a gente precisa parar algumas arestas enquanto tá dando tudo certo. Então, manda lá, ativa o sininho também para os próximos episódios. A gente tá trazendo uma galera muito incrível pra cá. Vocês estão acompanhando, né? E a gente tem um cantinho todo nosso. Um canal perfeito, cheio de playlist, tudo organizadinho, como uma boa virginiana gosta. E eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Então, se inscrevam aqui e ativem o sininho para os próximos vídeos, tá? Outro recado, já que eu tô nessa vibe de recados. Aqui na descrição do vídeo tem as redes sociais dos irmãos. Então, tanto do Jefferson quanto do Gabriel, você consegue acompanhar aqui para vocês irem lá seguir, tá? Então, Boa. Já sigam. Ó, por exemplo, eu tava conversando com a nossa coordenadora de receita na empresa e ela começou como copywriter. Isso, a Rafa começou o quê? Uns 2 anos atrás? 2 para 3 anos. Rafa? É. Não, começou a ter mais. A Rafa vai para 4 anos. Talvez. 4 anos. Eu também era copywriter antigamente. E a gente tinha que escrever texto como? Com base do intelectual, etc. E ficar dias e dias pensando, apaga, escreve de novo. Olha hoje. Hoje você coloca, sei lá, o tom de voz, o posicionamento. É isso. Então, assim, hoje as coisas estão muito rápidas. E com IA, a gente fala de olhar 2 anos, né, Jefferson? Mas a gente tem as conversas de que 2 anos, às vezes, dependendo do que for, pode ser curto. Mas é o mínimo. É. Eu considero que é o mínimo você olhar, tipo, peraí, aonde eu quero estar daqui 2 anos? Mínimo essa resposta tem que estar bem clara
para você que está começando, para você que já está no jogo, para você que... Não importa se você já é grande ou pequeno, você precisa ter bem claro aonde você quer estar daqui 2 anos. Porque 2 anos vai passar. Passa. E rápido. Eu lembro muito bem, falando do México, quando eu cheguei, eu lembro muito bem da cena eu chegando, saindo no aeroporto. E eu lembro muito bem da cena eu voltando no aeroporto 14 anos depois. E passa. Então, se você não tiver bem claro onde você quer chegar, a vida vai te levando. E às vezes onde você vai chegar não é muito agradável se você não estiver planejando E isso. mesmo quando você tá planejando, talvez não seja tão fácil, não seja tão gostosinho. E aí eu queria já emendar no papo que vocês falaram que vocês estavam indo pra infoprodutos. Quando vocês receberam a ligação da pandemia. Tá, vocês começaram a mudar o negócio. Como? E tipo, o que vocês tiveram como critérios principais para vocês já se estabelecerem no novo modelo? Porque às vezes tem uma galera que tá assistindo a gente agora que tá num negócio que não tá bacana. E eles vão precisar validar alguns critérios para mudar também. Uhum. Quer falar? Sim, eu vou começar e aí você complementa. A principal coisa. Bons coprodutores, parceiros, bons experts. Não tem como. Principal coisa. Se você quer... Uma coisa. É isso. Se você vai decidir entrar no jogo do mercado digital, a gente considera muito, a gente fala muito do mercado de educação. Eu acho que o marketing digital ele é uma ferramenta para o negócio de educação, que é onde a gente está inserido. Você precisa escolher bem com quem que você vai trabalhar. Porque a possibilidade de que essa coprodução evolua para um futuro, para uma sociedade, é muito alta. E como todo mundo sabe, sociedade é casamento. Sim, você tem que refinar os valores ali. Tem que já alinhar, tem que ver momento de vida, tem que ver exatamente alinhar todos esses pontos, porque acabou aquela época que você chega, faz um lançamento e fatura no primeiro lançamento 6 dígitos, 7 dígitos, uma pancada. Hoje o caminho ele é mais árduo, é um caminho de construção, não é um caminho de explosão, digamos assim, que você explode e tá ali pronto, não, é construção. E é horrível construir com quem você não quer ao lado da tua vida por mais de 2 anos. Então, escolher bem os parceiros, escolher bem com quem você vai trabalhar, seja você expert ou seja você que vai trazer um coprodutor, uma pessoa para trabalhar. Você tem que sair da conversa de copy, tráfego, IA, e tem que entrar na conversa de onde é que você quer estar daqui 2 anos? O que você quer? Onde que você se imagina? Você quer viajar? O que é importante para você? Porque se isso não se alinhar, em algum momento vai se desconectar. E quando se desconecta, num momento que já existe faturamento, lucratividade, equipe, acredite, é um problema dos grandes. Então você precisa ter essas conversas antes. Quando a gente começa a fazer as primeiras coproduções, a primeira que a gente fez foi no México. Eu fui lá de novo. Porque eu sabia que conhecer mais com quem eu estava trabalhando, ainda que eu já conhecia eles, só que eu conhecia eles numa situação diferente, que era que a esposa dele tinha sido minha funcionária. Então agora eu sou parceiro de negócio. Então eu vou lá, fico 45 dias com eles, converso, a gente planeja. E o mesmo modus operandi a gente começou a fazer com todos os outros experts. Todos os experts hoje que a gente chegou ao nível de sociedade, que é aonde a gente está indo, em construção de algo maior, o passo a passo foi esse. Bom, achei um bom expert, é de Salvador, não tem problema. Vou para Salvador, ficar lá uma semana e vamos conversar. Vamos para a praia, vamos comer camarão, vamos falar de coisa, vamos falar de futuro. Você quer ter filho? Parece uma conversa de casamento, mas entender essas coisas é muito importante, porque é muito ruim quando você tá num ritmo que você fala, não, eu quero faturar esse ano 5 milhões de reais, só que o teu sócio, ele não tá nessa pegada, talvez ele tá... Tô feliz com o treinador, quero fazer um cruzeiro. Não, não quero fazer tanto lançamento. Mas por que você não quer fazer tanto lançamento? Ah, porque eu tô pensando em ter filho, tô pensando em formar uma família, eu quero um ritmo mais tranquilo. Só que se você tá em outro momento, não tem copy, não tem nada que vai salvar essa relação. Vai chegar um momento que você vai querer que ele grave 50 criativos, ele vai falar, não dá, aí o lançamento flopa, a coisa não avança, aí jogam a culpa no tráfego, na copy, mas às vezes não se alinhar bem no começo, e aí começa a ficar esses cabos soltos, e aí começa a dar problema. Então, decidiu entrar nesse mercado, nesse meio, decidiu lançar junto com outra pessoa, vai armar uma sociedade,
saiba que a coprodução, ela possivelmente vai te levar para uma sociedade. Então tem que alinhar isso. Isso estando alinhado, aí vem próximos passos. Que aí eu acho que depois disso, um próximo passo importante para quem quer identificar se vai entrar nesse jogo é que tanto eu estou disposto a realmente fazer isso acontecer. Porque, diferente do pessoal que vem do mercado mais tradicional, que você fala de, você vai abrir uma franquia, são 18 meses para voltar o retorno do investimento, o pessoal às vezes confunde um pouco que quando entra no digital, ele acostumado com ver os conteúdos e outras coisas, ele acha que vai ser muito rápido. É 6 em 7. É 6 em 7, não tem problema. Só que ele esqueceu que tem 3 meses, às vezes, de construção de audiência, isso. E aí, quando dá errado, ele se frustra. E aí ele começa a querer desistir. Então, tá com o sócio bem alinhado, então você vai conseguir aguentar o tranco nos momentos difíceis e ir repetindo o processo. Com parceiros como o Eduz, que vai te ajudando, vai te acompanhando, vai te dando orientações. E aí você vai conseguindo construir isso passo a passo. Então, achou um bom parceiro. Se alinharam bem do que vai trabalhar. Como vão trabalhar. Definiram bem o ritmo que vocês vão trabalhar. A gente teve época de estar fazendo 6 lançamentos no mês. Caramba, papo de maluco. É papo de maluco. Só que os dois estavam, bora. Vamos aguentar? Vamos, não importa. Então bora, vamos. E aí, hoje, a gente já tem um alinhamento bem diferente até com todos os sócios e com todos os coprodutores que a gente tem. Não, vamos em que ritmo? Isso faz com que a coisa seja bem mais leve. Total. Uhum. Então... E aí, por exemplo, e uma coisa que a gente identificou no perfil desses experts, o primeiro ponto é que a gente, como agência, não consegue ser mais rápido do que o expert. Isso é uma coisa que a gente entendeu muito. Então, por exemplo... É o primeiro ponto. Defina, como o Jefferson falou, a velocidade que você quer estar com esse parceiro seu. Por quê? Não adianta a sua agência tá querendo ganhar dinheiro, tá querendo ter velocidade, querer estruturar negócio, se o seu parceiro, o seu expert, quer estar num ritmo menor por algum motivo, como o Jefferson comentou. Então, se você for definir esse parceiro, esse é um ponto crucial. E pra gente, né, Jefferson, outro ponto que a gente identificou que é super relevante na hora de buscar um parceiro, é o quê? Um parceiro que é mão na massa. Então, o que a gente identificou? Parceiros que, lá no começo, tentaram fazer um lançamento sozinho. Por mais que não foi aquele lançamento perfeito, mas ele fez um criativo, ele tentou subir um anúncio, viu o vídeo no YouTube, ele gravou a aula, ele editou, ele subiu, às vezes, com aquela capa que não estava tão bonita na plataforma, mas ele fez. Então, hoje, fora tudo isso que o Jefferson falou, fora alinhar a velocidade, a gente também prioriza muito, né, Jefferson, que o nosso parceiro seja mão na massa. E batata, assim, da nossa experiência, os experts que não era mão na massa, acabou não casando com o nosso modelo, né? Então hoje, e novos experts, são pontos que a gente valoriza muito. E até mesmo se a pessoa está começando ela mesma como expert, e ela vai procurar um coprodutor, alguém para trabalhar em parceria junto com ela, definir bem isso. Porque às vezes pode ser o contrário, às vezes ela como expert, ela é muito rápida, e a agência está num ritmo... Sim. Ou tem um outro coprodutor que a agência esteja focando mais. Exato. Também. Então tem que se alinhar isso, porque, expectativa quebrada é um problema. Só que quando você não alinha, qual é a expectativa? Tipo assim, e eu vejo, e às vezes eu converso com o pessoal, eu percebo que o pessoal erra muito nisso. Não conversar, não alinhar as coisas. Para entender, porque às vezes você está pensando que a pessoa que você está trabalhando, nossa, ela é preguiçosa, ela é devagar, mas vocês nunca sentaram para conversar e falar, eu espero que você me entregue 30 criativos por semana. E às vezes a minha sede de fazer acontecer é diferente da sua. Entendeu? Às vezes tudo certo. Às vezes a pessoa... momentos de vida diferentes, exemplos. Um tá muito all-in no jogo, o outro, às vezes, o negócio ainda não é uma... ele não tá focado 100% porque ele tem outro emprego. Então você precisa também ter essa empatia de entender o lado da pessoa e o momento dela para que a coisa possa ir funcionando. Porque se insistir, se trabalhar, se tiver um bom produto, se tiver bons parceiros ao redor, vai dar certo. Vai. E quando começar a dar certo, vai vir outros desafios. Equipe, gente, processos, e aí começa outra fase. E aí eu acho que a gente podia ir para essa outra fase, hein? Porque equipe é algo que pega muito, né? Principalmente em casos de coprodução. Vocês definem no contrato, nessa reunião de alinhamento aí,
se a equipe é do especialista, por exemplo, que está ali na frente, ou se a equipe é de vocês, qual equipe fica com qual parte, ou então a equipe é de toda a coprodução, ônus e bônus? Ó, eu vou falar esse é o complemento, Jefferson. Hoje, a gente acredita, eu vou falar um ponto aqui, depois vai se complementar com outra coisa. Hoje nós acreditamos que o conteúdo, ele precisa estar na mão do expert. Tá. Porque ele é o expert. E ponto final. Então, assim, pra gente que tá entrando um novo modelo, com um novo parceiro, é muito difícil colocar a mão nessa parte do conteúdo. Então, nos nossos modelos como agência, hoje, nós não abrangemos essa parte de conteúdo. Então, a gente fala, ó, expert, você precisa tocar essa parte. E a gente procura aquele cara mão na massa que vai tocar isso. Perfeito? Esse é o primeiro ponto. E aí, toda a outra parte de tráfego, copy, designer, estratégia de negócio, toda essa outra parte a gente absorve. E geralmente todos os nossos contratos sempre começam a negociar em 50-50. E aí você pode continuar. Então, dividindo em dois lados, lado expert, toda a parte de produção de conteúdo, construção de audiência, social media, suporte ao aluno é do lado dele. Uhum. Tá. Então, assim, tudo que se refere à construção de audiência, sucesso do aluno, sucesso do cliente, suporte, essas coisas, fica do lado do expert. Então, a produção de conteúdo diária, edição de vídeo da social media, canal do YouTube, é do lado do expert. É ele que tem que manter essa roda girando. Do lado da agência, praticamente a gente puxa tudo que é tráfego, copy, construção de página, análise de dados, comercial, toda a parte que precisa ser feita para que se venda. Uhum. Então a gente divide geralmente desse lado. E aí, a porcentagem, a gente não trabalha com FII mensal, nada disso. Quando a gente entra, Só coprodução. a gente só entra com coprodução. E um critério que hoje, com o tempo, a gente foi entendendo que fazia sentido esse expert é bom, tem tudo isso, mas tem potencial de virar uma sociedade no futuro? É um nicho que eu abertamente teria coragem de falar, sou sócio disso? Ou eu teria alguma vergonhazinha? Isso é muito importante. Ah, não. Pois esse nicho, não, por fit pessoal, religioso, o que for, não sei. Então a gente geralmente não entra. Então a gente analisa bem. Seria sócio de algo assim? Ah, sim, seria. Construiria algo maior em torno a isso? Sim. Então bora, vamos avançar nessa conversa. Uhum. Porque senão, é muito ruim você estar trabalhando com um nicho só por dinheiro. Sim. Pelo menos a gente veio se construindo assim. Então nossos primeiros nichos que a gente trabalhou com mais intensidade foi idiomas, depois a gente começa a entrar em nichos muito específicos, que é o nicho da área de biomedicina, análises clínicos, laboratório clínico, é uns nichos bem fora da curva. Só que a gente falava, o impacto é real. Realmente, quem compra isso, a gente tá transformando a vida dessa pessoa na ponta, assim? Então bora, então vamos continuar. E outros nichos que a gente no meio do caminho foi percebendo que não dava esse match, né? A gente deixava claro pro parceiro, olha, a gente acredita que isso aqui vai chegar até tal ponto, fazia o contrato já com mais tempo e sempre deixando bem claro até onde ia. E da mesma forma que a gente falou pro pessoal sobre visão de 2 anos, para um parceiro, qual produtor, expert, a gente também tem essa visão, né? Então, por exemplo, hoje nós nos consideramos uma empresa que acelera negócios educacionais. Então, aquele posicionamento de agente de marketing, a gente já deixou ele de lado. E a gente olha justamente esse ponto. Esse player, esse expert, tem um impacto educacional? Ele consegue evoluir para frente, para uma pós-graduação, por exemplo, Unifest? Então isso é muito importante pra gente. E a gente não abre mão dessa parte, né, Jefferson? E a Netflix da saúde veio disso? Já desse pensamento? Vamos lá. Vamos lá. Hoje a gente está precisando reposicionar. Ela deve estar falando da plataforma Cursal, né? Que é focada para estudante. Né? Então, essa Netflix veio com a ideia de ensinar o aluno com o seguinte dilema: você vai aprender mais em menos tempo. Juntando o conceito de aprendizagem, onde ele vai aprender por voz, por texto, lendo, ouvindo, interagindo. E já veio com esse viés de transformação mesmo na educação. Desde o começo. Então, esses projetos que foram voltados para biomedicina, análises clínicas, despertou. E aí foi quando a gente começou a ficar mais segmentado nessa área. E começar a criar ecossistemas ao entorno disso.
Então hoje, para o grupo que a gente está avançando, hoje principalmente ele está bem em torno dessa área de análises clínicas, voltada para a educação. E começa a se expandir para a saúde, para outras áreas. Que legal, gente. Eu tô impactada porque a gente recebe algumas agências aqui e a maioria delas entra como coprodução e a gente até já falou a respeito, mas eu acho que nunca com tanta clareza em relação a como você firma essa parceria. O que você acorda no começo e eu gostaria até que vocês trouxessem para a galera de casa, e aí você que é urgência, estrategista e tal, como que no decorrer desse crescimento, a gente consegue identificar que está indo para algo a mais. Vocês falaram que a gente tem que olhar, né? Pensar, imaginar a possibilidade do algo a mais. Mas quando eu consigo ter essa certeza? Sei lá, depois de X lançamentos? Ou depois que a minha audiência tá com aquela sede de ter algo a mais na esteira, que aí entra uma pós-graduação ou algo assim? Em que momento eu consigo identificar que essa minha parceria tá caminhando para a sociedade e tá bem perto da sociedade? Ó, Primeiro, quando realmente as pessoas envolvidas, vamos chamar assim, os possíveis sócios, já saíram daquela fase da relação de você é meu coprodutor, eu sou seu expert, e já começou uma relação de confiança. Tá. É isso aí. Que você já não tem problema de falar as coisas. Naturalmente, com seu devido cuidado, mas já tem uma confiança de conversar, falar de temas difíceis, falar de dinheiro não é problema. Você já começou a quebrar essa fase? Bom, ok, então já existe a confiança. Falando a nível de negócio, quando você como expert percebe que se aquela coprodução terminar, uma parte estratégica muito grande do seu negócio vai embora. Você como coprodutor percebe que se aquela coprodução terminar, você construiu um ativo para outra pessoa e você sai com as mãos abanando. Então, quando começa a chegar nesse ponto que os dois começam a perceber, olha, se você sair, eu perco toda a minha parte estratégica. E se você sair, eu perco toda a minha parte. Tipo, eu fico uma marca para trás, que eu ajudei a construir, mas no nosso caso, do nosso nicho, são nichos que, eu venho da área de tecnologia. Minha formação é tecnologia. O Gabriel é relações públicas. O que eu faço com o curso de morfologia celular? Nada. Então, se finaliza, naturalmente, o expert vai seguir o caminho dele com aquele conteúdo, eu saio com know-how, mas os dois perdem. Porque ele vai perder a parte estratégica, que muitas das vezes a gente vem tocando no bastidor, e eu perco uma marca que foi construída. Então, esse é o momento que a gente considera que, olha, tem que avançar para algo mais. Porque se isso der ruim, os dois vai perder. E aí um ponto que vale... Assim, a nível de negócio, eu acredito que quando começa a ter essa sensação, que muitas das vezes ela não é conversada. É só um feeling ali. É um feeling ali, e muitas das vezes você tem um pouco até de receio de falar. Porque às vezes você fala e a pessoa, tipo, nossa, é verdade, se eu sair... Só que aí que tá, por isso que tem que ter a confiança antes, para você ter a confiança de chegar e falar, fulano, olha, eu acho que a gente tá chegando no momento que a gente precisa dar um passo mais. Que é o quê? Fala, olha, aí depende muito do tom da conversa, pelo menos com os nossos sócios foi. Se eu sair hoje, o que eu levo? Vai contigo toda a parte de tráfego, copy, estratégia, eu falei, e você vai com o quê? Eu vou com produto. Os dois perdem nele, sim. Aí um deles até falou, a gente tem que virar sócio, né? Outro a gente foi conversando e falou, não, então faz sentido. E qual que é o passo que a gente tomou? Não entrar de sociedade, mas sim aproveitar isso para uma nova empresa. Ah, tá. Então vocês criam uma nova empresa. Cria uma nova empresa junto. Isso é interessante. E aí entra o ponto que dentro, às vezes, do contexto que você tá, e você vai percebendo também o quê? Que dentro do próprio nicho você tá ficando curto. A gente nasceu muito nichado. A gente nasceu dentro... Existe o nicho da saúde, biomedicina, análises clínicas, hematologia, morfologia celular. Então, para vender mais, a gente precisava sair do nicho. Então, a gente aproveitou essa oportunidade de, olha, a gente tem uma oportunidade aqui de realmente fazer com que isso seja para muito tempo, virar uma sociedade, mas por que não aproveitar isso e começar a morder algo maior do mercado? Já que vamos unir força, então vamos fazer direito. Então a gente decide começar a tocar mais para fora do mercado que já estava inserido.
E aí começa a visão de grupo, começa a visão de tudo isso. Então, eu acredito que um ponto importante seria esse feeling de, se isso acabar, como é que vai ser? Esse é o momento. É sempre olhar para o futuro, né? Captei. E aí, por exemplo, e uma coisa só, voltando um pouquinho atrás, que antes de chegar na sociedade, vão começar indiretas. Pequenas indiretas. Mas e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Então, assim, como a gente sempre valorizou relacionamento com os nossos experts, isso aqui é uma dica pra gente, né? Esteja próximo do seu expert se você vê esse potencial de virar sócio. Por quê? Pô, quando a gente ia pra Salvador, quando ia pra Londrina, onde estão os nossos sócios, a gente ia jantar, comer um camarão e começava a surgir assuntos. Que depois entrava nesse ponto que o Jefferson comentou, né? Então, tem toda essa parte de você gerar resultado, de você fazer o expert ganhar dinheiro, você ganhar dinheiro. Mas só que se tem uma coisa que eu também atribuo pro nosso sucesso, pro nosso crescimento e pro avanço dessas sociedades, foi esse bom relacionamento ao ponto de virar quase amigo. Hoje amigo. Padrinho de casamento. Padrinho né? de casamento. Que máximo! Então, assim, esse bom relacionamento, eu considero que é primordial também pro avanço de uma sociedade. Porque se você não consegue estar perto do cara que você vai, entre aspas, se casar, Melhor não. Então, não vai adiantar. e aí essa coprodução vai ir até onde? Tem data limite. E aí? Tem data limite mesmo. Uhum. Então, é importante ter essa visão de, peraí, para onde vai isso? Ou termina antes, num momento que seja propício para os dois, ou você detectou que, cara, isso aqui pode virar mais do que um curso. Pode virar um instituto, pode virar uma escola, pode virar... o expert é bom, o coprodutor que eu tenho é bom, isso daqui pode ser algo maior, posso impactar mais pessoas, posso levar essa mensagem para mais gente, transformar isso em vários tipos de formato de produto. Então, vamos fazer o negócio... Não vamos deixar isso morrer, porque senão muitos projetos que às vezes do digital começam e por não entender, às vezes, esse momento que está acontecendo, acaba ficando para trás e bons experts, bons coprodutores, pessoas que têm uma habilidade técnica muito grande, pessoas que têm um conhecimento muito profundo, por não se encaixar, alunos deixam de ser impactados, vida deixa de ser transformadas, que é a proposta da educação, a proposta da Eduz, é realmente levar essa transformação para as pessoas. É para isso que a gente vive, né? A gente quer com que todo mundo atinja o real potencial e uma comunidade próspera. E a Eduz, ela tá muito aí mesmo. A gente acredita que através da educação, cara, você pode criar um universo extremamente paralelo. Total. E a gente é prova viva disso. Tipo, você que trabalhava como carregador lá no mercadinho. Ou então, sei lá, você começou vendendo luva para as meninas do caixa. Meu, se não fosse através de pleno esforço e educação, acesso a coisas que você começou a seguir os caras, você podia estar lá ainda. Né? E aí, pode falar uma frasezinha boa aqui? Pra gente, por favor. Não vão ficar bravos comigo. Pra gente hoje, ou a coprodução vira sociedade, ou ela acaba, morre. Polêmica, mas é a visão que a gente tem. Coprodução é um negócio que vai te levar até essa bifurcação. E aí? Porque vai chegar um momento que o expert vai querer construir marca, vai querer construir coisas e... Sim, ou não vai. Quase ou que todo negócio, né? Porque vocês evoluíram pro grupo. Sim. E aí eu queria ouvir essa história também. De como vocês evoluíram pro grupo. No negócio de vocês, dentro do negócio de vocês. Dentro desse contexto, naturalmente você vai começando a crescer, começando a avançar, e você vai tendo necessidades de time, equipe, pessoas. E bem ou mal, você vai juntando pessoas ao redor de você. E quando você menos espera, a necessidade de um lado é a mesma necessidade de outro. E aí você começa a ter redundância. E no meio desse processo, você precisa ir formando pessoas. Porque, se você tá no meio do digital e você tá começando a crescer, vai chegar um momento que o negócio vai pedir para você: preciso de mais gente. Preciso de mais pessoas. Porque o expert vai estar lá ensinando, produzindo material dele. Ele vai começar a saturar. Ele vai começar a se cansar.
Porque, tipo, gente, vamos ser sinceros, você que é expert que tá me vendo nesse momento, você sabe, produzir conteúdo não é fácil. Muitas das vezes é a mesma pergunta da audiência todo santo dia. É uma eterna quarta série que se repete sempre, você volta. E chega um momento que o expert ele vai começando a cansar. Só que se você já está crescendo, você já está começando a formar um negócio. E você precisa formar time, formar pessoas. E você vai formar essas pessoas. E essas pessoas vão querer saber para onde vai tudo isso. Porque você começa com um copy, uma pessoa de tráfego, uma pessoa para te organizar na parte de conteúdo, mas essas pessoas vão começar a perguntar para você: esse barco tá indo para onde? E você precisa ter essa resposta para elas. Uhum. Ainda mais hoje em dia que as pessoas querem propósito, as pessoas querem um porquê, as pessoas querem saber para onde vai. Então a gente começou a perceber, caramba, existe hoje a Cubo com K, existe hoje Cursal, INML, Atlas Hematologia, e a gente começou a perceber, peraí, isso aqui está começando a virar um ecossistema, e a gente foi percebendo que a cada empresa que a gente abria, mais pessoas se uniam, e mais essa pergunta vinha: para onde vai isso? Uhum. E aí a gente começou a entender que, na realidade, o que a gente estava construindo ali era um ecossistema de negócios, porque cada um começou a acelerar o outro. E aí veio o ponto, que foi até o Gabriel que trouxe, e falou: cara, a gente está evoluindo para um grupo de negócio, um grupo empresarial, um grupo educacional. Nasce aí um outro CNPJ, onde a gente pega todos esses sócios e abre o grupo KCA, que é o grupo que controla todo esse universo. E no meio do caminho as pessoas começam Aí você precisa ter um feeling para entender essa pergunta, mas o pessoal começa a querer saber, tá, mas para onde está indo isso? Uhum. É bem E aí a gente teve que desenhar esse para onde está indo isso. Para onde estamos. Por exemplo, hoje eu estou expandindo o time comercial da empresa. E aí eu falo isso aqui para todo mundo hoje, é uma narrativa nossa, porque assim, você concorda que ninguém quer estar num barco que está afundando. Óbvio que não. Ninguém, né? Pô, se a Iduz, hoje vocês têm uma perspectiva de crescimento. Engaje todo mundo. Não é verdade? Sim, e a gente tem muita clareza. A gente trabalha aqui por quarters, né? Então, os colegas, eles têm muita clareza para onde a gente está indo. A gente da área comercial, que está aqui na frente do cliente, a galera da tecnologia, que está criando outros produtos para o nosso ecossistema de produtos. Então, todo mundo sabe para onde a gente está indo. É isso, e é excelente, esse é o caminho. E aí, por exemplo, trazendo um ponto aqui para dar uma funilada nessa parte de gestão, a gente está falando sobre gestão, não é? Hoje, assim, a gente vai nos eventos, etc., conversa com o pessoal e a gente percebe que essa parte de gestão em processos ainda é muito precária no mercado digital. É muito precária. Por exemplo, o mercado corporativo já sabe o que é PDI, já sabe o que é OKR, KPI, já sabe o que são esses indicadores, mas nesse mercado hoje ainda digital, a galera tá um pouco carente, tá melhorando. Nossa, Sim. Tá evoluindo muito, né? Então, por exemplo, o cara que tem agência de marketing ou tá pivotando para uma empresa educacional, ele vai precisar de 3 coisas. 3 coisas, que é Anota, 3 coisas. pessoas, que é o que o Jefferson estava falando. Então chega um momento que você tem que escolher, você fica pequeno, você cresce. E se você quer crescer, você precisa de pessoas. Independente se vai usar o IA, o que for, você vai precisar de pessoas, uma pessoa que opera IA. E segundo passo, você vai precisar do quê? De processos. Pessoas, depois você vai ter que fazer processos. Porque você cresceu e você vai ver que as pessoas começam a fazer o quê? As coisas erradas, começa a acontecer erro ali, erro aqui. Às vezes um processo fica só na cabeça de uma pessoa, você precisa colocar ele pra fora. Nossa, isso é péssimo. É isso, né? Fazer os pops aí, que tem algumas pessoas que têm um pouco de temor em relação a isso. E a terceira coisa vai ser tecnologia. Então, assim, essa é praticamente a trilha. Pessoas, processos, tecnologia para acelerar. E a segunda etapa é melhores pessoas, melhores processos e melhores tecnologias. Né? Porque é uma forma fácil do pessoal que está assistindo a gente conseguir identificar em que momento ele está. Pô, se ele percebe que ele já tem pessoas, então ele precisa melhorar os processos. Tenho pessoas e processos. Coloca a tecnologia para você escalar. Né? Então, uma coisa importante. E para quem está começando, o primeiro passo que ela tem que olhar é pessoas. Uhum. Eu quero ficar pequeno, não quero crescer tanto. Sim. Só que se você quiser ter liberdade, você vai precisar começar a estruturar essas pessoas que vai estar contigo. E não tem como estruturar essas pessoas sem você conhecer elas. Então, uma das coisas que eu acredito muito que aí vai a coisinha para anotar você começou a precisar de pessoas, você precisa conhecer elas mais do que o lado técnico. E existem várias maneiras, mas eu, em particular, algo bem básico que eu faço
vou contratar alguém, vou trabalhar com alguém, vou iniciar uma coprodução com alguém, não tem problema. Teste de DISC, é só procurar na internet. Boa. Se você é um pouco mais filosófico, testes de temperamento. E dá para ir um pouquinho mais. Tem os testes de arquétipo. Se você fizer com os teus sócios esses 3 testes, você já vai descobrir o porquê muita coisa não dá certo. Porque cada um tem um perfil. Uhum. E às vezes você está tratando uma pessoa do jeito que não funciona. Se você vai no teste mais, digamos, tradicional, que é o DISC, o D é uma pessoa dominante, se você quiser tratar ela como uma pessoa influente, vai dar ruim. E dá mesmo. E dá ruim. Então, assim, se você está começando, vou contratar meu primeiro colaborador, vou começar uma sociedade com alguém, faça isso. E entenda ali, exemplo, os pontos fortes e os pontos fracos, que nos pontos fracos é da onde nascem os problemas. Então, quando você começa a armar um time, você começa a entender essas pessoas, entender que habilidades elas têm mais do que a técnica, entender se o que ela está fazendo é o melhor. A gente já errou de colocar uma pessoa para fazer a parte do comercial, Sim. quando na realidade ela não tinha que estar ali. E você vai entendendo, fala, não, perfeito. Então, quando você começa a organizar essa camada de pessoas, você começa a armar um time sólido. Hoje, somando todo mundo, a gente tem quase 100 pessoas trabalhando com a gente. E a gente entende exatamente o perfil de cada um. Uhum. E sabe se a pessoa está no lugar certo. Ai, Talvez numa ponta mais extrema, é os nossos coordenadores que sabem se a pessoa que está ali, ela tá no momento certo. Então a gente começou a perceber essa necessidade de redundância de atividades, redundâncias de necessidades de negócios. Começamos a perceber que um negócio começa a acelerar, tem potencial para acelerar o outro. E naturalmente, como empresário, você vai percebendo que a cada negócio que você cresce tende a ser maior que o anterior. Uhum. Foi quando a gente decidiu, falar, não, vamos organizar um grupo educacional para realmente, com intencionalidade, fazer tudo isso crescer. Cuidando principalmente das pessoas que estão trabalhando com a gente. Sim. Tanto que a gente tem até algumas regras, exemplo, eu sou o louco de que ninguém trabalha sábado e domingo. É de segunda a sexta, de 8 a 5, então você é proibido de atormentar a vida do coleguinha no final de semana. Se Se você aproveita a sua família. Sim, mas assim, ao longo do que a gente está trabalhando, todo mundo sabe que tem que dar o sangue. Então, aí entra a parte de cultura, cuidando bem dessa parte de pessoas. É. E é muito engraçado, quando você olha para trás e eu vejo uma foto que eu tenho, que é eu colocando no chão, como é que chama aquele piso que vai se Vinílico. Não, eu tenho uma foto do começo de tudo isso. Aquele autocolante, não é? Ou não? Enfim, não lembro, mas tá eu colocando o piso da onde começou a agência e hoje eu olho para trás, às vezes no meeting, e tá lá 110 pessoas, eu falo, meu Deus, e aí entra o ponto, e todo mundo olhando e perguntando para onde tá indo. Para onde tá indo, daí nasce a visão que a gente tem, que é de fazer todo esse grupo, esse grupo de negócio, ele chegar no valuation de 150 milhões de reais. E a mensagem que a gente vem levando para todo o time, para todos os sócios, para os coprodutores, as coproduções que a gente tem, para que eles saibam para onde tudo isso está indo e eles decidam até que ponto querem acompanhar a gente nesse processo. Mas se algo eu posso dizer para o pessoal que está acompanhando não tenha medo do processo, sabe? Faça os seus 7 lançamentos, vire à noite por um período. Não pode ser normal isso. Mas eu acredito que se você tem bem claro para onde você vai, fica muito mais leve a jornada e fica muito mais fácil de trazer pessoas que queiram fazer essa jornada junto contigo. Sim. E aí, por exemplo, só trazendo mais um ponto também, sobre pessoas, né? Eu já conversei com a galera que às vezes, quer estruturar o comercial da agência. Quer estruturar o lado de tráfego. Quer estruturar o lado de conteúdo, social media. Hoje, como é que a gente enxerga uma estruturação de setor? Hoje nós estamos caminhando para o momento que a gente evita trazer um júnior para o setor, procura uma pessoa que é pleno, para que ela desenvolva o setor. E a gente dê um direcionamento para ela. Porque senão a gente perde tempo novamente estratégico de ter que desenvolver algumas funções que a gente poderia estar olhando para 2, 4, 5 anos para frente. Né? Então, e todas as empresas do grupo, quando a gente quer desenvolver alguma empresa, rampar ela, a gente procura uma boa pessoa com um know-how que esteja dentro do que a gente consegue oferecer para ela, com a visão financeira também, e ela desenvolve o setor, né? E aí o Jefferson falou sobre o valuation. Para muitos, pode parecer muito, e para outros pode parecer pouco, mas é o nosso número, né, Jefferson?
É a nossa meta. E é o que a gente, 150. 150 milhões. E acredite, para valer isso, tem que fazer muita coisa. Não é só faturar. Simbora, eu super confio no potencial de vocês. Que assim seja. É isso aí. E, infelizmente, a gente tá se encaminhando pro final, mas eu queria muito que vocês dissessem pra nossa audiência, inclusive queria agradecer vocês que estão aqui com a gente agora, mas que vocês trouxessem 1 ou 2 diquinhas pra galera que tá com um negócio ali estagnado, sabe? Ou que precisa ter um olhar diferente pros negócios. Não precisa nem ser pra quem é tão iniciante, nem pra quem já tá com um nível muito alto, mas às vezes a gente se para no processo, sei lá, você fica numa sinuca de bico, não sabendo pra onde olhar, o que fazer. A gente falou muito sobre pessoas, talvez pessoas seja chave, vocês acham que talvez o processo, ou queria que vocês dessem uma dica mesmo pra nossa audiência do que eles podem tentar identificar nesses momentos de estagnação no negócio deles, nas agências, nas urgências. Eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que olhar, falando de negócio, se está sentindo que está estagnado, é produto. O que você está vendendo, realmente as pessoas estão usando. Porque se o que você está vendendo, você está sentindo que está tendo dificuldade para vender, talvez está existindo um movimento de mudança de consumo na audiência, talvez eles estão querendo algo, às vezes, mais simples do que você está entregando e você não está percebendo. Então, acho que o primeiro ponto é, sentiu que deu uma estagnada, olha produto. Porque se não está vendendo, muitas das vezes é porque não estão consumindo. Não estão consumindo, não vai ter depoimento, não vai ter indicação, a coisa começa a travar. E às vezes você vai ter que sair da zona de conforto e remodelar produto, remodelar como é entregado, mudar nome, mudar muita coisa às vezes. Então acho que um primeiro ponto de 2 que eu poderia deixar seria esse. Analisa produto. Boa. Segundo, analisa como que você está planejando realmente os teus 12 meses do ano. Porque eu vejo muitas vezes as pessoas só olhando daqui o próximo lançamento, mas senta e para e pensa, eu tenho escrito, documentado no lugar, o que eu penso fazer para faturar X em 12 meses? Se você não tem isso, corre e vai fazer. Porque senão você não tem mapa. Você não sabe o que vai fazer no quarto, você não sabe. Você pode, não importa o tamanho, você precisa ter em algum lugar um documento que você vai lá e olha para ver. Bati a meta, cheguei onde queria, não tô chegando, vai olhar produto. Mas tem que ter, acho que essas 2 coisas eu acho que é primordial. E semestre a semestre, trimestre a trimestre, mês a mês, semana a semana. Vocês ouviram, né? Então... Tem que ter rotina, tem que ter ritual e tem que ter ritmo. Tem que ter essas 3 coisas. Rotina, ritual e ritmo. Rotina, ritual e ritmo. Se uma delas falhar, possivelmente tem problema de planejamento ou o produto tem algum problema de produto. É isso. Mara. Incrível, gente. Vocês que ficaram até agora, comentem aqui rotina, ritual e ritmo. Aliás, sigam eles nas redes sociais. Manda no direct, que eles vão entender. Boa dica. Vou mandar. Boa dica. Eu tô muito grata de vocês terem vindo. Eu aprendi muito nesse nosso papo. Ficaria horas falando muito mais. Foi um prazer receber vocês aqui, parceiros nossos. E vamos comemorar os 150 milhões. É isso. Voltem, por favor. Pode ter isso? certeza. A gente não vai parar. Muito obrigada mesmo, gente. Vocês por terem vindo. Foi um prazer. Agradece aí a oportunidade de falar um pouquinho. A gente sempre, pelo menos eu, sempre fui muito de ficar na toca, sabe? Mas eu tô mudando a situação. Profissional do bastidor aí. Mudando a situação. Eu sempre fui de fecha na casa, não sai. Quando vou para evento, geralmente, dos poucos eventos que eu saio para vir são os da Eduz. Como bom relações públicas. Tá me tirando da toca. Ele tá tirando da toca. Então a gente pode garantir que ele vai estar no Seven em dezembro. É isso. Aí, ó. É isso. É isso. Você também. Seven Summit em dezembro. Eu te espero lá e a gente se vê.